Torcedor do São Paulo, sexta-feira aqui com muitas informações e atualizações aqui do time no coração, pessoal. E tem novidade aqui, quente aqui no SPFC. Jogador, pessoal, estrela mundial aqui no SPFC. Isso muito mais. Pessoal, o São Paulo aí já vai entrar em campo logo. Não já pode deixar seu like. Quero aproveitar aqui para deixar o link como créditos canais oficiais na descrição do vídeo. Vamos lá, Elton, falar sobre o mercado do São Paulo. O Galopo não tinha muitas oportunidades mesmo com o Zubeldia. Acerta então o São Paulo em liberar o jogador que agora pode estar indo para o Boca? Se confia no trabalho do Zubeldia, porque ele permanece para a próxima temporada, você manter um jogador que não será utilizado não faz muito sentido, né? Nesse elenco do São Paulo, que já recebeu o Oscar, por exemplo, o jogador da posição. Até quando o James Rodrigues estava no elenco do São Paulo, o Galopo era praticamente um reserva do James Rodrigues, né? E até rendia muito mais quando entrava em relação ao colombiano, mas não o suficiente para assumir essa titularidade, nessa posição de meio armador, um pouco mais à frente dos volantes. O Luciano já foi recuado para fazer essa função, o Lucas já jogou um pouco mais por dentro também, e agora chegou o Oscar para fazer essa posição. Eu acho que, nesse caso, a liberação, e obviamente, né, que tem essa questão da compensação financeira, isso faz muito sentido na reformulação desse elenco do São Paulo, que tem um lado esquerdo como problema, né, Marcela? Como trouxe aí o Eduardo Afonso. A lateral esquerda é um problema, já foi na temporada passada, só tinha ali o Wellington para fazer essa função, o Jamal Lewis foi contratado e se lesionou, muitas vezes o Michel Araújo, né, que deve ir para o Bahia, se transferir para o Bahia, jogou pelo lado esquerdo também, teve muitas dificuldades para montar esse lado e agora não tem praticamente ninguém para fazer essa função. E eu acho que aí tem que atacar um pouco mais. O São Paulo tem que reforçar esse lado esquerdo, tem que reforçar o seu sistema defensivo. O meio-campo, com a chegada do Oscar, obviamente, traz uma qualidade técnica maior, mas ainda precisa de profundidade de elenco, porque a gente está falando de um que está saindo também. Mas é um São Paulo que, pensando numa temporada também cheia, né? O São Paulo terminou bem a sua temporada, vai disputar a Libertadores, vai precisar reforçar em todos os setores também. Pois é, Boca não, River, né? Ele pode estar indo para o River e o Enzo Dias pode estar chegando. É a possibilidade grande de Galopo deixar a equipe do Morumbis. Galopo vinha negociando com o Santos, num negócio que estava muito avançado para reforçar a equipe de Vila Belmiro. Nas últimas horas, o River Plate entrou na negociação, se interessou pelo jogador e avançou nas conversas, tanto com o staff de Galopo como também com o São Paulo. Conversando com representantes da diretoria do São Paulo, não há nenhuma proposta oficial na mesa, mas existem conversas. E essas conversas seriam para um ano de empréstimo de Galopo ao time argentino, com uma exigência do São Paulo: a equipe pagar integralmente os salários e os direitos de imagem do atleta. Além disso, pode entrar na negociação o lateral esquerdo experiente Enzo Dias, de 29 anos. O São Paulo está com carência nesta posição e Enzo Dias viria para substituir os jogadores que recentemente deixaram o tricolor. O Wellington, que assinou no meio do ano passado um pré-contrato com o Southampton e foi para a Inglaterra, e Jamal Lewis, que após 6 partidas rescindiu seu contrato com o tricolor. Além desta possibilidade grande de Galopo sair do São Paulo, existe ainda uma negociação com o Wendel. O jogador, desde o dia 1º, pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Só que o Porto, para liberá-lo agora, continua querendo 800 mil euros. As negociações estão difíceis, mas não estão encerradas. São Paulo, por enquanto, está mais num compasso de espera. Aqueles 5 reforços foram solicitados pelo Zubeldia, ele falou disso até na participação no ano passado, no finalzinho, no Bola da Vez. Por enquanto, só o Oscar chegou, que era o principal, né? Só que a urgência é a lateral esquerda. E eu explico por quê. O Wellington já nem participou da reta final do ano passado, com uma lesão, depois acabou não sendo aproveitado porque ia embora, e foi mesmo, acabou o contrato, ele tinha um pré-contrato assinado com o Southampton, não é mais jogador do São Paulo, saiu de graça, jogador criado na base. Jamal Lewis publicou ontem em suas redes sociais uma despedida, jogou pouco, 6 partidas, já trouxe uma lesão mal curada do Newcastle, essa lesão acabou piorando aqui no Brasil, então o São Paulo devolveu 6 meses antes do fim do empréstimo para que ele se recupere na Inglaterra. Então ele teve uma passagem, digamos, rápida e sem muita história pelo tricolor.
O Michel Araújo, que quebra um galho ali pelo setor esquerdo, está indo embora para o Bahia. Não foi anunciado oficialmente, mas deve acontecer por 2,5 milhões de euros. E o Lisiero, que é outro que quebra um galho na esquerda, esse aí deve ir para o Sport, tem contrato para vencer, o São Paulo não o procurou, significa que não conta mais com ele. Então a urgência é buscar um lateral esquerdo. A história do Wendel está mais ou menos assim. Ele já pode assinar um pré-contrato com o São Paulo. O contrato dele termina no meio do ano com o Porto, ele já está há menos de 6 meses. Só que o Porto, para liberar agora, quer 800 mil euros. O São Paulo chegou a propor o empréstimo do Moreira, que tem dupla cidadania, portuguesa e brasileira. O Porto não concordou. Então agora o São Paulo está tentando convencer a equipe portuguesa a liberar por um valor menor o Wendel. Aliás, o Zubeldia gostaria que ele chegasse antes da viagem para os Estados Unidos, dia 8, para se readaptar ao futebol brasileiro. 2 outras histórias que surgiram. Galopo no River Plate. Isso veio da Argentina. Consultei o São Paulo hoje pela manhã, não chegou absolutamente nada. O Galopo, que tem poucas chances com o Zubeldia durante o ano passado, teve, né? Até deu uma entrevista exclusiva pra gente, desabafando, recusou o Boca no ano passado e agora pode cair no seu rival, no River Plate. A tendência é que não fique. E a última história, claro, é a saída de outros jogadores. O Wellington Rato deve ser anunciado pelo Vitória e o Nestor também deve ter como destino Salvador, só que por empréstimo no Bahia. Todas essas situações serão definidas até a reapresentação do elenco. Estreia no Paulistão não será na primeira rodada, será dia 10 contra a Inter de Limeira, 10 de fevereiro. O primeiro jogo será dia 18 contra o Botafogo, com um time muito, mas muito misto, já que a maioria dos titulares vão estar nos Estados Unidos disputando jogos na pré-temporada. Mari. Valeu, Edu. A gente, inclusive, tem uma tela com os números do Jamal Lewis, que o próprio Edu trouxe pra gente, que não fica. Tentou em campo, mas abre-se aí uma necessidade, como falou bem o Edu Afonso, em relação à posição. São Paulo perde o Wellington, foi lateral esquerdo titular em grande parte do ano. Jamal Lewis era ali alguém que chegou para ser reserva a curto prazo, para tentar auxiliar se o Wellington não pudesse jogar. O Wellington teve uma oscilação na temporada, mas era o dono da posição, foi embora. O Jamal Lewis, que era o reserva imediato, vai embora também. O Michel Araújo, que é um jogador com características diferentes, poderia até, em algum momento, jogar um pouco por ali, também está indo embora. Então, São Paulo tem uma lacuna como lateral esquerdo. São Paulo não tem lateral esquerdo hoje para jogar efetivamente por ali, alguém da posição. A não ser que o Zubeldia, em um primeiro momento, coloque um zagueiro por ali, um meio-campista adaptado. Mas o Lewis vai fazer uma falta mais em relação à posição que o São Paulo tem carência hoje. Muito mais do que apresentou, ele pouco jogou. E quando jogou também não foi nada que chamasse muito a atenção. E precisa contratar, Marra? Precisa. Já era uma posição carente. E no geral no São Paulo também, né? Eu acho que assim, a temporada do São Paulo, se você parar para pensar, com mudança de técnico ali no terceiro, quarto mês, foi uma temporada boa. O São Paulo em nenhum momento correu risco de nada. O São Paulo encarou o Botafogo na Libertadores e saiu nos pênaltis. Então, assim, o São Paulo tem que melhorar setores. Quando perde jogadores, especialmente de uma função, e aí o Edu destacou, perde o titular e vai perdendo as possibilidades de reposição também, isso é um ponto já para atacar. Esse é um ponto de necessidade para atacar. Mas eu vejo o São Paulo em 2025, com alguns outros reforços, um time para repetir o que fez, pelo menos, na temporada. Ser competitivo na temporada também. Bem, você trouxe o Jamal Lewis. O Jamal Lewis é uma peça que, por incrível que pareça, com 6 partidas, seria importante para o começo de 2025. Por quê? Porque o São Paulo, de uma hora para outra, tinha 6 jogadores que jogavam pela esquerda e só tem um para começar a temporada, que é o Patrick Lanza. O Wellington teve seu contrato terminado, já tinha um pré-contrato assinado, foi embora para o Southampton. Michel Araújo, que não é bem um lateral, mas joga por ali, está indo para o Bahia em definitivo. Jamal Lewis acaba jogando 6 partidas, indo embora, tinha contrato até o meio do ano, teve essa lesão, vai se recuperar lá na Inglaterra, também está fora. Lisiero voltou, jogou na base na lateral esquerda, joga se precisar também, foi liberado, não terá contrato renovado, está negociando com o Sport. Então, de todas essas opções, de repente, só o Patrick Lanza está para o início da temporada. Por isso que contratar agora um lateral esquerdo para o São Paulo até a reapresentação dia 8 é fundamental. Não que o Lanza não dê conta do recado, mas muito novo, quando jogou no profissional, não teve nenhuma grande partida ainda que você pudesse olhar para o Lanza e falar, esse vai ser o lateral esquerdo titular do São Paulo. E único, se ele tiver uma lesão, como teve no ano passado, se ele for suspenso, não tem jogador para a posição. Aí vem a pergunta, quem vai ser contratado? Quem? O nome é o Wendel. Porém, o Wendel já pode, desde ontem, assinar um pré-contrato com o São Paulo.
só que só pode se apresentar no meio do ano se o Porto não receber nada. O Porto quer 800 mil euros para liberá-lo agora. O São Paulo ofereceu o João Moreira, que é outro que joga também pela esquerda. O Porto não topou, o São Paulo está tentando negociar. Talvez assine um pré-contrato, e isso a gente vai depender muito dos próximos dias, e o Wendel só chegue na metade do ano. Por isso que a próxima notícia que você vai me perguntar tem um pouco a ver com a possibilidade de um lateral esquerdo, viu, Marcela? Que é a saída do Galopo. Qual será a minha próxima pergunta? Galopo, fala. Galopo, é isso. A gente subiu agora há pouco uma notícia no espn.com.br. O Galopo estava encaminhadíssimo com o Santos, pronto para assinar um contrato de empréstimo com o Santos. De repente entrou um time chamado River Plate, que já assusta só pelo nome. Para um argentino, então, traz toda, claro, uma situação clara de poder tentar, numa equipe do seu país, recuperar o tempo perdido. E pelo que eu apurei agora à tarde, essa proposta de empréstimo está muito avançada. O Galopo topou ir, ele recusou o Boca o ano passado, deu até uma entrevista exclusiva pra gente, disse que não foi pro Boca, topou ir, e aí que entra a possibilidade. No empréstimo do Galopo pode vir o Enzo Dias, um lateral esquerdo de 29 anos, experiente, que tem sim a aprovação do Zubeldia e da direção do São Paulo e que viria durante um ano, durante o empréstimo do Galopo. Aí, se o Galopo cumprir as exigências do River, o River teria que pagar 3 milhões e 200 mil dólares, algo em torno de 20 milhões de reais, para contratá-lo em definitivo. Então, o Galopo está bem encaminhado à sua saída. A gente sabe que ele teria mínimas chances com o Zubeldia, como já não teve na temporada passada. De repente, essa saída pode ocupar um jogador o espaço, a lacuna que o São Paulo tem. Mas é importante dizer, Marcelo e companheiros, que não está atrelada a vinda do Enzo Dias à negociação. Ela pode acontecer sem a vinda do Enzo Dias. Aí é uma questão também de se acertar. Sem a saída do Galopo. Não, o Galopo pode ir e o Enzo não vir. Não vir. Pode só ser um empréstimo com pagamento, mas pela primeira proposta do River, que foi bem aceita pelo São Paulo, e o jogador tem aprovação, pode dar Enzo Dias na lateral esquerda. Bom negócio. Um respiro até pro Wendel, né? Claro, nessa situação do São poder Paulo. Chegar no meio do ano, né? Exato. É, porque ele fica os 6 meses, né, depois que ele chega. É um bom negócio? Acho que é um bom negócio e é urgente pro São Paulo, né? Necessidade, né? Como o Edu trouxe, acho que quando a gente fala muito de janela, os times que têm essa urgência, eles precisam avaliar muito bem quem chega. Porque o São Paulo tem a possibilidade de um jovem jogador ali, mas é como o Edu falou, você não pode contar só com isso, você tem que sempre pensar no pior cenário. Então, você já envolvendo uma negociação, se o São Paulo de fato concretiza isso, ele foi muito inteligente em observar que com o Galopo ele poderia associar um jogador para a posição que o São Paulo precisa. É um bom negócio. Um bom negócio, Pratos. Parece que sim, para todo mundo. Para o Galopo, que deve ter uma chance para jogar em um grande clube, para ter mais tempo jogando mesmo, mais minutos em campo. E para o São Paulo, que tem uma necessidade. O São Paulo perdeu laterais em pouco tempo e não tem lateral. Tem um jovem que tem que ser trabalhado ainda para ser um lateral dono da posição. Não sei se o Enzo Dias vai ser o dono da posição, mas o treinador conhece. O treinador já o acompanhou. Ele chega aprovado pelo treinador, é um lateral que, bem ou mal, conhece a posição e tem mais experiência. Acho que é um negócio bom para o São Paulo, bom para o River, bom para o Galopo, possivelmente bom para o Enzo Dias também. Pois é, né? Impressionante como o Galopo foi perdendo o espaço também. Luiz Gustavo renovou, Oscar tá chegando. Isso, Oscar é o único reforço, a gente só não tem informação se ele é apresentado no Brasil antes da viagem no dia 8, se ele será apresentado nos Estados Unidos. Luiz Gustavo, mais um ano de contrato. E o São Paulo está na busca aí de mais 4 jogadores. O Beldia veio aqui no Bola da Vez, um pouquinho antes da penúltima rodada do Brasileiro contra o Juventude. Sim. Me falou pra gente que eram 5 reforços. Um enganche, um camisa 10, esse já chegou e chegou com qualidade. 2 laterais, o urgente para a esquerda e um para a direita, porque ele nem sabia que o Rafinha não ia ficar, mas já queria um lateral direito. Quer um atacante de área, porque ele entende que o André Silva não é o jogador para substituir o Caleri, não tem características do Caleri. Então ele quer aproveitar o André Silva de outra forma e um cara ali para brigar com o Caleri. E quer também um cara de lado de campo. Mas peraí, o São Paulo tem o Eric, tem o Ferreirinha, pode perder o Wellington Rato? É que o Eric também não é certo que fique, que o Ceará está tentando um grande presente à sua torcida, que é repatriar o Eric nessa volta centenário, volta à Série A, então pode perder o Eric. Agora, se sair o Wellington Rato, Michel Araújo e Nestor, que estão bem encaminhados, aí talvez esse número de 5 aumente para 6 ou 7 para dar uma complementada no elenco, Marcela. Ô, Edu, também tem uma questão que é o do Marinax na base do São Paulo e é algo que está mexendo demais com os torcedores. Porque ninguém está entendendo exatamente como é que vai funcionar essa negociação, esse negócio mesmo do grego no São Paulo.
Evangelos Marinakis, que é um grande milionário, tem 3 times sob seu comando, Nottingham Forest da Premier League, o Olympiacos, que é um time extremamente tradicional do seu país, e o Rio Ave, que é um time pequeno de Portugal. E só um asterisco, ele ficou conhecido aqui no Brasil porque ele pode também comprar a SAF do Vasco. Exatamente. Então ele é muito falado por isso também aqui. Então agora todo mundo já conhece o Marinakis. Não é um projeto de SAF com a base. O que o São Paulo vai explicar... Dia 28, o Casares foi convocado e vai explicar isso ao Conselho Deliberativo do São Paulo. Só que até lá ele quer que essa negociação avance. O que o Marinakis vai aportar? É um investimento ao São Paulo para captação de jovens no mercado. O que tem acontecido? O São Paulo tem formado, mas não tem comprado jogadores de base. Ele não tem dinheiro para investir, porque ele já tem uma dívida alta no profissional. Então tem um menino de 16, 17 anos ali disputado por vários clubes, São Paulo não pega, porque não tem dinheiro. E fica torcendo para que esse garoto apareça na sua base, não que ele esteja em outra. O Marinakis entraria com aporte financeiro para tornar o São Paulo competitivo nessa compra de base. E aí, só para Cotia? Só para Cotia, mas não é nenhuma parceria. Ele seria digamos assim, não é uma SAF, é uma parceria. Ele investiria lá um X, e aí o São Paulo compra lá João, Zé, Mané e tal, 5, 6 jogadores com esse aporte. Se esses jogadores subirem, o que acontece? Ele tem uma parte que ele investiu como um copatrocinador, digamos assim, para receber no futuro. E ele pode levar esses jogadores também para os 3 times que ele detém o controle. Isso facilitaria até um intercâmbio do São Paulo com o Nottingham Forest, com o próprio Olympiacos e com o Rio Ave. Então, assim, seria um parceiro de base, mas nada longe de SAF. São Paulo não vai negociar, arrendar, vender sua base, nada. E é isso que o Júlio Casares pretende explicar ao Conselho do São Paulo numa reunião que acontece no próximo dia 28. Então, como comprador agora, né? E a gente viu essa situação acontecer, que foi muito importante no caso de Estevão e Vitor Roque, né? Porque jogadores jovens, que não são da base nem de Atlético, nem de Palmeiras, o que eles desempenharam, porque os clubes conseguiram comprar esses jovens jogadores. Então, para o São Paulo, que já vende muito bem, né? Porque Exatamente. Os que forma já conseguem vender bem, pode ser uma boa situação. Me parece que uma dúvida que fica para o Conselho, né, Edu, e aí o Júlio Casares vai poder responder melhor, porque isso tem que ser muito explicado em relação a minuta de contrato, detalhes, porque é o seguinte, porque passa uma impressão em alguns momentos que o Marinakis vai tomar conta da base do São Paulo. Aí como que vai ser isso? É ele que vai trabalhar com formação? Ele que vai ter o lucro da base do São Paulo, né? Como que vai ser uma divisão, né? O percentual? Ao que eu recebi informação é o seguinte, ele não vai ter interferência nenhuma na base. Os profissionais contratados pelo São Paulo gerem a base. O São Paulo gera. O que ele vai é colocar um dinheiro. E vai acreditar... Mas quem vai escolher também esses jogadores? A equipe dele, São Paulo, a equipe do São Paulo? O São Paulo tem um centro de formação, ele tem uma rede de olheiros gigante. Até estive lá no final do ano passado e é muito grande. Isso não vai ser alterado, Edu. Isso não vai mexer em nada. Quem escolhe é o São Paulo. Ele vai facilitar a situação. E a partir do momento que ele for parceiro, não significa que ele só vai ter lucro nos jogadores que o dinheiro dele ajuda a comprar. Se surgir um menino da base do São Paulo, ele está como parceiro. Um menino que ele não teve participação na compra... E esse ele já entra como parceiro? Ele tem lucro, uma divisão de lucro na venda lá na frente, obviamente. Ele não está só investindo naqueles que o São Paulo vai comprar com o dinheiro dele. Ele está investindo numa base. E é tudo isso que o Conselho quer tirar dúvida em cima de um contrato. Porque, como disse o Prates, eu acho que cada cláusula desse contrato tem que ser minuciosamente contada e explicada para que lá na frente, um futuro Messi do São Paulo criado na base, não aconteça nenhum problema na hora da venda, né? Imagina a quantidade de menino que tem lá em Cotia. Imagina a quantidade de menino que também pode virar. E aí você já vai ter de dividir o seu lucro desses jogadores que você investiu desde sempre com o seu parceiro agora. Olha, eu não sei, é complicado, mas a gente precisa fazer umas contas, tá? Marcela, quando se falta dinheiro, se apela para qualquer alternativa. Vamos fazer conta com o dinheiro dos outros, então. Ô, Edu, e representação do São Paulo, como é que fica? Quarta-feira da semana que vem, como os exames todos já foram feitos na temporada passada, o time se reapresenta e já embarca para os Estados Unidos. Tem 2 jogos amistosos, Flamengo e Cruzeiro. No jogo do Flamengo, o Zubeldia vai ter 32 jogadores à disposição, ou espera ter 32 jogadores. Aí 12 saem dos Estados Unidos depois do jogo Flamengo, retornam. O São Paulo não joga a primeira rodada do Paulista, o jogo com a Inter de Limeira foi para o dia 10 de fevereiro, e vai jogar no dia 20, numa segunda-feira, estreia no Paulistão, com esses 12, mais um pessoal que ficou por aqui, mais uma molecada, um misto quente para jogar Ribeirão Preto contra o Botafogo na segunda rodada. É isso aí, pessoal. O São Paulo muito forte, hein? Um clube aí que vem aí sendo falado bastante, constantemente, hein? Na mídia, né, pessoal? E o Zubeldia deu entrevista aí esses dias aí
no canal da ESPN e falou que quer ser campeão aí da Libertadores. E você está confiante aí na vitória do São Paulo, né, nessa conquista aí, um feito aí, um título que intercontinentais aí, e o São Paulo, sem sombra de dúvida aí, vai ser um time, um clube aí, um elenco aí competitivo aí nessa temporada, né? Porque a gente já está em 2025 e sem sombra de dúvida aí, pessoal, com a contratação do Oscar aí, o time vai ser bem competitivo, né, pessoal? Então, o São Paulo indo longe em buscar jogadores de nome mundial, né, para o time do coração. E informação, pessoal, divulgada aí que o São Paulo é interessado aí na contratação de Miguel Almiron aí, atacante. E a torcida aí balançou aí, agitou as redes sociais pedindo aí a chegada desse craque, jogador que é destaque aí internacional, agora na mira do São Paulo. Sem sombra de dúvida aí, qualificaria muito aí, qualificaria bastante aí, né? A contratação, essa contratação seria de ótima qualidade, de alto calibre, né, pessoal? Essa contratação seria, sim, de grande repercussão aqui no clube do São Paulo. E você, conhece esse jogador? Apoia? Deixa aqui sua participação, muito relevante aí, o feedback de você, pessoal. Na minha opinião, seria, assim, um ótimo reforço que chegaria para brigar aí na posição de titular. Deixa aqui sua participação, se acha interessante. Se você for novo aqui, pessoal, é um prazer receber. Nos apoie, deixando seu like. Mais uma vez aqui, lembrar para deixar o link aqui como canais oficiais na descrição do vídeo.